Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Na aula passada a gente falou sobre uma introdução, né, o que é o deadlock, o também chamado de impasse, né, como tentar resolver esse problema, quais são as abordagens, etc. E hoje a gente vai falar sobre essa primeira abordagem aqui, né, que é a desconsiderar a ocorrência de deadlocks. Então, vamos começar aqui. Essa ignorar a ocorrência do deadlock, né, ignorar o problema, é também chamado de algoritmo do avestruz, né? Ou seja, enfia a cabeça na areia e finge que não há nenhum problema, né? Então a avestruz, ela tem essa peculiaridade, né, quando ela está em situação de perigo, ela enterra a cabeça na areia e espera que o problema vá embora, né? Ou seja, espera que o problema se resolva. Então, por isso que é chamado algoritmo da avestruz, né? Então pressupõe que é mais rentável, né, para o sistema operacional permitir que o problema ocorra do que tentar a sua prevenção ou o seu tratamento, né? Então, ele tem ciência de que isso pode acontecer, de que o deadlock pode acontecer, mas o custo para tentar tratar isso é muito alto e não vale a pena, né? E dado também que o risco, né, o teor do risco é baixo, né? Dado que o problema ocorra, o prejuízo não vai ser muito alto, né? Vai ser um prejuízo baixo, tá? Então é a estratégia mais econômica que tem, né? Então o projetista ele tem conhecimento de que o problema pode ocorrer, mas ele finge que não há nenhum problema, né? E dado também que a ocorrência de deadlocks é baixa, ou seja, você tem que ter isso aqui, né? Ou seja, você tem que ter uma baixa ocorrência de deadlocks. Se você tiver uma alta ocorrência, essa abordagem talvez não seja a mais indicada, né? E também o impacto da ocorrência desse deadlock tem que ser suave, né? Tem que ser leve. Não pode ser um impacto crítico, né, que gere problemas de médio ou grave situação para o sistema operacional, né? Então, nessas situações, isso pode ser uma boa alternativa você utilizar o algoritmo do avestruz. E essa decisão ela é tomada, né, levando em consideração a frequência com que o deadlock pode acontecer, né, que tem que ser uma baixa frequência, e o problema que isso pode causar. Então também tem que ter um baixo impacto, dado que o deadlock aconteceu, tem que haver um baixo impacto. Então, um baixo impacto e uma baixa frequência é um cenário onde o algoritmo do avestruz pode ser empregado de forma adequada, né? E quando acontece o deadlock, né? O que é que o algoritmo do avestruz faz? Ele trata os sintomas do problema, né? Ah, eu sabia que isso poderia acontecer. E agora que o deadlock aconteceu, o que é que eu faço? Eu vou prevenir o deadlock? Não, porque o deadlock já aconteceu, né? Mas você vai tratar os sintomas, ou seja, o que é os sintomas? Um processo ele foi morto, ele teve que ser morto, né, para poder dar prosseguimento, para poder acabar com o deadlock, ou você teve que remover o recurso de um processo. Então você vai tratar isso, né? Ó, dado que eu tive que matar um processo, quer dizer, quando eu digo o sistema operacional, né? Então, dado que o sistema operacional teve que matar esse processo, como eu posso fazer para tentar ajudar esse processo? Então eu vou reiniciar esse processo. Aí o processo ele vai começar o processamento de novo e provavelmente ele não vai mais entrar em deadlock, né? Porque seria uma coincidência muito grande ele precisar dos mesmos recursos, né? De que outro processo que também vai usar esses recursos e que isso aconteceu há pouco tempo, né? Então, ele trata os sintomas do problema. E a perguntinha é, qual a relação do algoritmo do avestruz com a solução de não considerar os deadlocks, né? Na sua opinião, por que os sistemas operacionais optam por essa solução, né? Então, a resposta a essa pergunta é aquilo que a gente já falou nos slides anteriores, né? E agora, pessoal, a segunda abordagem, né? Que é a detecção e recuperação do deadlock, do impasse. A segunda técnica é a detecção e a recuperação. Então, o sistema ele não tenta prevenir a ocorrência de deadlocks, ele deixa que ocorra e tenta detectá-la à medida que ocorre, né? Ou seja, ele tem ciência de que o deadlock pode acontecer, mas ele não tenta prevenir, né? Ele detecta depois que aconteceu e faz a recuperação do sistema, né? E existem algumas maneiras de detectar e recuperar os impasses, né? E quais são elas? O caso mais básico é quando você só tem um recurso de cada tipo. Então, se você só tem um recurso de cada tipo, você pode tomar como exemplo
é isso aqui, né? Tomemos como exemplo um sistema com 7 processos de A a G e 6 recursos de R a W. Então você tem os processos aqui de A a G e tem os recursos de S a W. E você tem o uso da requisição de recursos. Então, no primeiro momento, o processo A ele possui o recurso R, então ele requisita o S. O B ele requisita um processo T. O C ele requisita o S. Vejam que aqui já tem dois processos que estão requisitando o S, né? O A e o C, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? No seguinte, o processo D ele possui o recurso U e ele requisita o S e o T, ou seja, já está dando conflito com esse aqui também, né? Ou seja, tem mais de um processo interessado no mesmo recurso, e assim sucessivamente. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo aí antes de prosseguir com a aula e tentem modelar isso aqui em forma de um grafo, por exemplo. Você tem aqui o processo A, né? Quadradinho processo, e ele possui o recurso R. Então, o recurso R aqui, né? Bolinha para recurso, e bota a setinha dizendo que o recurso pertence a A. Né? E o A, ele requisita o processo S. Então, a setinha sai do A, do processo, para o recurso S. Tá? Então, façam essa modelagemzinha aqui para todas essas etapas aqui. E só então prossiga nos próximos slides para vocês verem como isso acontece, tá? É um exercício interessante que vai lhe ajudar a entender essa dinâmica aqui da requisição de recursos, tá? Bem, dado que você pausou o vídeo, né, e fez o que eu acabei de pedir, que foi essa modelagemzinha aqui, vamos para frente para conferir se está de acordo, né? Esse sistema que você modelou, ele está em impasse? Você consegue ver algum cenário onde um processo está esperando pelo outro e ele contém aquelas 4 características que a gente viu na primeira aula? Né? Se ele tiver, quais processos estão envolvidos nesse impasse? Né? Quais processos estão envolvidos no deadlock? Então, a modelagem ela ficaria assim, né? Ou seja, o processo A ele detém o recurso R e requisita o S. O C, o D e o F também requisitam o S. O W, os processos eles estão representados por círculos e os recursos por quadrados, tá? Mas não vai mudar em nada, tá? A modelagem é a mesma. Então, olhando essa modelagem aqui, você consegue identificar se algum processo está em deadlock com outros, né? Compare com sua modelagem, veja se algum deles estão em deadlock. Né? Quando está em deadlock, quando? Quando um processo, né, por exemplo, o processo D, tem a posse de um recurso e ele também está requisitando um outro recurso, sendo que esse outro recurso está em posse de outro processo e você tem esse ciclo de necessidades. Né? Então vejam se vocês conseguem identificar aí nessa modelagem. Então aqui observe que os processos D, E e G estão em situação de impasse, né? Ou seja, o D, o E e o G estão em situação de impasse. Por quê? Porque você vê que o processo D, ele requisita o recurso T, né? Que requisita aqui o E, o V, o G, o U e volta aqui para o D, né? Então você tem um ciclo aqui, né? Os processos que não estão em deadlock, eles não possuem a característica da espera circular, né? Que é uma dessas características que a gente falou anteriormente. Então, para se ter um deadlock, tem que ter exclusão mútua, segurar e esperar, sem preempção e a espera circular. Então, aqui a gente tem essa característica. E os processos que não estão em deadlock, né? Por exemplo, o A, o C e o F, o A, o C e o F, eles não possuem essa característica de espera circular, né? Pois o recurso S é passível de ser alocado a qualquer um deles. Ou seja, você não tem a necessidade aqui de o F ter o recurso W e o C requisitar o recurso W aqui, né? Então, se você tivesse aqui, você fecharia mais um deadlock aqui, porque você tem essa espera circular, né? Esse ciclo fechado aí de espera pelos recursos, tá? E embora seja relativamente simples você detectar visualmente os processos em situação de impasse, né, para uso em sistema real é necessário um algoritmo formal de detecção e que seja completo, né, completo e correto. Né? Então, o exercício para casa é pesquisa sobre os algoritmos para detecção de ciclos em grafos dirigidos. Né? Então, essas palavrinhas aí vão ajudar você a encontrar alguns algoritmos que são utilizados para detecção de impasses em sistemas operacionais.
Isso aqui é um exemplo de um, né? Por exemplo, para cada nó, execute os passos que seguem, né? O passo 1, inicializar uma lista vazia L e assinalar os arcos como desmarcados, né? Passo 2, insira o nó atual no final da lista L e analise se o nó aparece duas vezes. Se o nó aparecer duas vezes, há um ciclo, finaliza a execução do algoritmo e dá-se o diagnóstico de deadlock, né? Se não tiver, ainda não foi detectado o ciclo, então siga para o passo 3. No passo 3 do nó corrente, né, verificar se há um arco de saída desmarcado, e se houver, siga para o passo 4, se não, siga para o passo 5. Né? Se tem um arco de saída desmarcado, você escolhe uma das saídas desmarcadas, né, marca, siga-o para obter o novo nó e vá para o passo 2, né, e fica repetindo o algoritmo. E se não tiver, né, uma saída desmarcada, e se o nó é o inicial, então não há ciclo e o algoritmo pode ser encerrado e o diagnóstico de não deadlock. Né? Se o nó não é o inicial, então o final foi alcançado, remova-o da lista, né, volte ao nó anterior e marque-o como nó atual e volte ao passo 2. Tá? Isso é um exemplo, tá, pessoal, de um algoritmo de detecção de ciclo em grafo, mas é só para você, é só a nível de conhecimento, tá? Não precisam saber de forma profunda isso aqui não, tá? E outra forma de detecção de impasse com um recurso de cada tipo, né? Então, o que esse algoritmo faz, né, esse aqui que a gente acabou de ver, é tomar cada nó, né, um após o outro, como o nó de uma árvore e fazer uma busca em profundidade nesses nós por busca dos ciclos, né? Se ele tornar passar por um nó já percorrido, significa que ele encontrou o ciclo, ou seja, ele voltou para o começo da árvore, né, para os níveis mais altos da árvore, enquanto ele deveria somente descer. Então, se ele só descesse, não teria ciclo. Se ele fizer alguma volta e voltar ao nível mais alto da árvore, vai ter um ciclo. Né? E quando existe várias cópias do mesmo recurso, né? Nesse cenário é necessária a utilização de métodos diferentes para a detecção de impasses. Né? Esses que a gente estava vendo da árvore só serve se você tiver um único recurso, um único tipo de recurso. Né? Se você tiver mais de um, você não tem como garantir o ciclo, a não ser que você faça uma contagem, mas aí se tornaria um outro algoritmo. Né? Então, um outro exercício para casa é que você lê a seção 6.4 do livro do Tannenbaum, né, da versão 2010, sobre os algoritmos de detecção de impasses com um ou múltiplos recursos, tá? E sobre a recuperação de situações de impasse, né? Então, após a detecção do impasse, o segundo passo é você recuperar de algum modo, né, o sistema, o colocando em condições normais de execução. E existem algumas soluções para essa situação, né? Dentre elas, a recuperação por meio de preempção, por meio de retrocesso ou por meio de eliminação do processo. Então, se você optar por Se você evitar a recuperação por meio da preempção, né, em alguns casos pode ser possível retomar provisoriamente um recurso de seu proprietário atual, né, para dá-lo a outro. O proprietário é o processo, tá? O proprietário daquele recurso, por exemplo. E essa habilidade de retirar um recurso de um processo, né, entregá-lo a outro e depois devolvê-lo ao processo original, sem que ele perceba, é altamente dependente da natureza do recurso, né? E essa escolha do processo que será suspenso depende amplamente de quais processos têm recursos passíveis de serem facilmente retomados. Então, não são todos os recursos que você consegue remover de um processo, utilizar em outro, depois pegar novamente e devolver ao processo sem que ele perceba, né? Então, alguns recursos, o gerenciamento é bem mais complicado. E você tem também a recuperação por retrocesso, né? Nesse tipo de recuperação, os projetistas estão preocupados com impasses, né? Poderão fazer com que os processos salvem periodicamente seus estados, guardando seu estado em um arquivo, né? Ou seja, periodicamente o processo vai lá e salva o estado dele em um arquivo, do mesmo modo que é feito quando há a troca de contextos na CPU pela CPU, né? Você vai fazer a troca de contexto de processos, por exemplo. Então ele tem que guardar o estado dele, né, as variáveis, os valores das variáveis e outras estruturas de dados que são necessárias para a execução do processo. Ele salva isso no arquivo e pode retomar de onde ele parou. Porém, para fazer essa recuperação, né, um processo que tem um dos recursos necessários, ele tem que ser revertido para um estado em um instante anterior, né?
e isso é feito reinicializando o processamento a partir de um de seus pontos de salvamento, chamado também de rollback. Então, um desses pontos de recuperação do processo, né, imagina isso aqui, ele tem esses 5 pontos de recuperação, desse aqui para esse aqui, houve aqui um deadlock, né? Ou seja, foi detectado um deadlock. Então ele pode utilizar esse último aqui para voltar ao estado anterior, né? Ou seja, ele vai perder esse processamento aqui, mas é uma forma adequada, né? E ele vai impedir que o deadlock aconteça ou vai tratar o deadlock, né? Dado que ele aconteceu utilizando essa técnica chamada de recuperação por retrocesso. E você também vai ter esse custo a mais aqui, né? Qual a periodicidade que eu vou ficar salvando em arquivo o estado do processo, né? Então isso tudo é custo computacional a mais que deve ser levado em consideração também e deve ser avaliado o balanceamento dessa técnica em quando é adequado ou não utilizá-la. Outra forma de recuperação é a recuperação por eliminação. Então, essa é a maneira mais grosseira de você eliminar um impasse, né? Mas também a mais simples, onde o sistema operacional simplesmente mata um ou mais processos que estão em deadlock. E com isso ele busca se matar um processo presente no ciclo, né? E com um pouco de sorte os demais processos serão capazes de prosseguir. Se não for o suficiente, essa ação pode ser repetida até o ciclo ser quebrado. Então, se você tem 5 processos envolvidos em um deadlock, o SO vai lá e mata esse aqui, tá? O deadlock acabou? Não, então ele vai lá e mata outro. E ele faz isso até que o deadlock seja desfeito, né? Em algum momento isso vai acabar, nem que seja quando ele mate aqui até o penúltimo processo, né? E abortar um processo em deadlock de cada vez, né? É uma solução mais amena, né? Ou seja, ao invés de você matar todos de uma vez, você vai matando de um por um e vai observando se o deadlock foi quebrado ou não. E a cada processo abortado, o algoritmo de detecção deve ser invocado para determinar se ainda existe o deadlock ou não. Bem, pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais de impasses e como tentar evitar esses impasses, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.